Podem sentar, irmãos. Deus seja louvado. Ele é o nosso castelo forte. Ele é o nosso Deus. Deus seja exaltado para sempre. Vamos orar? Iremos assim nos preparar. Iremos iniciar nesta noite falando sobre um dos tópicos da ordem de salvação. Essa é a proposta para este ano 2024, no mês da reforma, como bem disse Clevson. Estamos celebrando 507 anos da reforma protestante. E este mês, esta data, 31 de outubro, é muito marcante para todos nós. Nós que somos uma igreja de herança reformada, então nós entendemos a importância, irmãos, de pensar, de meditar e de investir tempo no que diz respeito a temas que estão intimamente relacionados com os pilares, ou aquilo que é de extrema importância para uma igreja que defende a Escritura. Vocês irão perceber que o tema que iremos tratar hoje está intimamente ligado com o quarto ponto do calvinismo, que é graça irresistível. E vocês vão entender isso durante a ministração do estudo desta noite. Quero lhe convidar a fechar os olhos. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso castelo forte, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tão preciosa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que bom poder investir tempo e durante todo este mês de outubro iremos pensar sobre temas importantes, temas que precisam nortear os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas condutas, o nosso agir, Senhor. Por esta razão eu te peço, ó Deus, usa-me como instrumento em tuas mãos. Assim como o Senhor falou comigo através desse estudo, tendo a tua palavra como base, que nesta noite o Senhor também possa nos ensinar a cada um dos presentes aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. A voz não está 100% desde segunda-feira, mas vamos aqui devagar na bênção, que iremos concluir hoje à noite esta palavra. Eu quero lhe convidar inicialmente a que você possa abrir Romanos capítulo 8, versículo 30. Nós iremos pensar justamente sobre isso, tendo, ou seja, esse versículo 30 como base de Romanos capítulo 8. O tema desta noite é vocação eficaz. Dentro dessa ordem de salvação, nós entendemos a importância de se entender e de aplicar, de que há uma determinação de Deus para que tudo aconteça segundo o seu querer. Percebam, Paulo é muito preciso e iluminado pelo Espírito Santo. Ele nos apresenta aqui que foi Deus. Olha o verso 30: aos que predestinou, a esses também chamou com santa vocação, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também ele glorificou. Nós precisamos entender, irmãos, que há um plano, há uma ideia estabelecida. Esta ideia de ordem da salvação, essa frase ordos salutis, foi colocada por um teólogo luterano chamado Jacob Karpov, meados do século XVIII, 1737. Ele chegou à seguinte tese, de que aquilo que Deus projetou para o ser humano estabelece uma ordem clara e estabelecida pelo próprio Deus. Há uma ordem nesse processo de salvação. Isso traz ao coração da gente alguns benefícios. O benefício e a certeza de que nesta ordem, ou nesta ordo salutis, nós chegaremos ao ápice desta ordem, que é justamente a glorificação. Ou seja, aquele que foi predestinado, esse será glorificado. Não há quem possa extraviar, se perder, não chegar à fase final desta ordem, porque ela não foi estabelecida pelo homem. Nós a recebemos como dádiva, como presente. Eis a razão pela qual nós afirmamos e reiteramos a verdade de que a graça
é de Deus, o favor é de Deus. Este Deus que de maneira completa, maravilhosa, Ele estabelece este plano. E neste plano nós entendemos que nós, como filhos de Deus, nós iremos cumprir, iremos receber como benefício toda esta ordem que culmina, queridos, na glorificação. Ninguém vai extraviar, ninguém fica no meio do caminho, ninguém vai perder salvação, ninguém vai ser esquecido, porque o Senhor, de maneira muito contundente aqui escrito por Paulo, nos afirma que haveremos de receber a glorificação. Isto aponta para a gente, para a culminação deste plano que não é nosso, é de Deus. Não é nosso, por isso que ele é perfeito, é de Deus. Deus estabeleceu perfeitamente todas as coisas, aleluia. Você será salvo, não porque você é bonzinho, você é salvo, porque Deus estabeleceu um plano perfeito para a tua vida e para a minha vida, aleluia. A ordem da salvação, queridos, é claro que nós não iremos esgotar todos os tópicos da ordem de salvação, e você vai encontrar em vários livros várias ordens estabelecidas, várias ordens. A ideia de que soberanamente Deus estabeleceu processos e nós recebemos como benefício esses processos. A ordem da salvação está inserida numa perna da teologia que nós chamamos de soteriologia, ou seja, é o estudo da salvação. O estudo da salvação, nós entendemos à luz da Escritura que há algo que o próprio Deus estabeleceu. Deus estabeleceu a salvação do homem, e Ele estabeleceu essa salvação linkada e ligada a um projeto perfeito estabelecido por Ele mesmo, e graças a Deus por isso. E nesse projeto, irmãos, nós encontramos a ordem estabelecida por Deus como vocação eficaz. Deus nos vocacionou de maneira eficaz. Isto é bênção, queridos. Isso é dádiva. Isso é bondade do Senhor Deus. Eu quero, por favor, Abel, pode passar o próximo slide, por gentileza. Eu quero destacar para você, querido irmão, que está escrito aí neste slide, para que você possa entender o que é mesmo vocação eficaz. Eu quero que você entenda o seguinte, porque um dos grandes questionamentos a respeito da vocação eficaz, queridos, é porque algumas pessoas se questionam: pastor, dominicalmente a palavra está sendo ministrada, e por que todos não são salvos por esta palavra? Porque nós entendemos à luz da Escritura que existem dois chamados aí. Há uma ideia aqui, irmãos, clara, de uma chamada externa e de uma chamada interna, e nós precisamos entender isso, que nem todos aqueles que escutam nessa chamada externa serão alcançados internamente, porque não é quem quer, não é quem procura, não é quem sente a necessidade, pois a necessidade de Deus está presente no coração do homem desde a criação. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Essa ruptura se deu com o pecado do homem. Há um vazio no coração do homem, já dizia Santo Agostinho, que é do tamanho de Deus. Mas esse vazio só é preenchido quando Deus, Ele soberanamente preenche com a sua graça, com a sua escolha, com a sua predestinação, ou com o seu destino final estabelecido por Ele, como Paulo muito bem colocou em Romanos 8, versículo 30, meus irmãos. Vejam bem, há aqui uma explicação sobre o que é mesmo, pastor, vocação eficaz. Acompanhe comigo. Há uma chamada externa que vem da pregação, da exposição da palavra de Deus, dada, note bem, a todas as pessoas que entram em contato com o Evangelho. O Evangelho traz esse contato a todas as pessoas. Note bem, querido, que a palavra ela é apta para salvar, mas a palavra também é apta para condenar. Como assim, pastor? Se Deus é amor, mas o amor de Deus também se manifesta pela justiça de Deus. Deus é justo. O pecado tem que encontrar na justiça de Deus a sua condenação. O pecado precisa encontrar em Deus esse ato justo de Deus. A verdade é que algumas pessoas não conseguem equacionar isso, mas é fato. Deus salva quem Ele quer. Ele vocaciona soberanamente. Note bem, e também é um chamado que nós chamamos de chamado eficaz.
de chamado interior, dada ou dado pelo Espírito de Deus, o qual opera um novo nascimento. É exatamente esta chamada interna que chamamos de chamada eficaz. Há uma chamada, irmãos, que é eficaz, que é de Deus, que encontra base ali, quando nós conhecemos muito bem os 5 pontos do calvinismo. No 4º ponto está ali escrito: a graça de Deus, ela é irresistível, não há quem possa negar essa presença e esse chamado de Deus que é eficaz no coração do homem. Não há quem possa dizer não. Nós sabemos, à luz desse slide, irmãos, que nem todos os que recebem, por exemplo, a vocação externa, respondem positivamente a esse chamado. Isso gera uma crise no coração de algumas pessoas. Por quê, pastor? Porque não houve um chamado interno nesse coração. Há quem fique emocionado pelo chamado externo, há quem chore com os louvores, há quem diga assim, que homilia bonita. Eu já ouvi de algumas pessoas, que homilia bonita. Há uma relação com a palavra e com o evangelho, até religiosa, mas não é uma relação de transformação, porque não é o orador, não é a homilia por homilia, não é a palavra que é estudada e bem aplicada homileticamente que vai trazer salvação ao coração do homem. É uma ação interna produzida pelo Espírito Santo de Deus que traz salvação ao homem. Glórias sejam dadas a Deus, aleluia. Surge no nosso coração a pergunta que por vezes eu escuto como pastor: pastor, como nós podemos explicar o fato que alguns receberam um chamado interno e outros não? Nós temos muitas teorias que tentam responder essa questão. Há quem diga assim, alguns defendem assim, é porque a aceitação depende, em última instância, da vontade do ser humano. Estes entendem, irmãos, que todos os seres humanos que ouvem o evangelho, eles têm a capacidade de responder positivamente, e se não fazem, é simplesmente porque optaram por não responder ou receber esta vocação. Nós chamamos esse grupo de arminianos, em que a salvação está locada na aceitação ou não do ser humano. O homem escolhe ser salvo ou não. Há uma corrente que defende isso. Quando alguém sai do templo e o pregador, que é muito comum nas igrejas arminianas, que ali naquele apelo, quem quer aceitar Cristo, e apela, como se dependesse do homem. Ele tenta montar um contexto de tal forma que este coração se sinta sensibilizado a tal ponto que ele possa corresponder pelo seu intelecto, pelas suas emoções, a pregação externa do evangelho. Este é um grupo que diz que em última instância depende do homem a aceitação desse chamado. Mas há um outro grupo, e que nós nos encontramos nesse grupo. Nesse outro grupo, nós entendemos que a resposta à questão levantada não deve ser buscada, irmãos, na vontade humana, mas deve ser encontrada e respondida naquilo que nós chamamos de graça soberana de Deus, aleluia. É Deus usar de sua graça. Esse grupo que nós nos encontramos, creio eu, todos nós aqui, irmãos, afirmam que por natureza, nós somos incapazes de responder ao convite do evangelho para o arrependimento e para a fé. Nós somos incapazes, pelas razões que a própria palavra apresenta, irmãos. Pela razão de tal incapacidade reside no fato de que, em virtude do pecado original, todos nós nascemos totalmente depravados, ou seja, nascemos totalmente incapazes de fazer por si mesmos qualquer bem espiritual. Somos incapazes. Não reside em nós nenhuma capacidade de um bem espiritual, se este bem espiritual não vier do Senhor. Porque nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas por que nós afirmamos isso, pastor? Vai comigo, por gentileza, a epístola de Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículo 1.
Efésios 2, versículo 1. Observem, queridos, o que está escrito aí. Ele. E aí, querido, eu preciso entender, querido irmão, que a minha incapacidade de promover a mim mesmo bem espiritual se dá porque eu estou morto espiritualmente. O morto espiritual não produz vida espiritual. É incongruente tal afirmação. Mas Paulo, de maneira graciosa, diz assim: Ele vos deu vida. Qual era a nossa condição? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe que a teologia reformada diz? A isso nós chamamos de depravação total do homem. O homem está morto em seus delitos e pecados. O homem, a moto próprio, com vontade própria, ele não quer o bem espiritual, ele quer a morte, ele quer viver no pecado, porque o pecado é prazeroso, porque o pecado gera o alimento da concupiscência dos olhos, da carne. O pecado promove na alma desse homem que está morto a satisfação carnal. Mas o que é que Deus faz? Nesse chamado que é interno, Ele nos dá vida. Louvado seja Deus. Por isso que a teologia reformada vai dizer: esta graça e esse favor é irresistível, porque não depende do homem, vem de Deus, vem da graça do Senhor Deus. Pensem comigo, irmãos. Visto que o homem é incapaz de responder positivamente, faz, se necessário, para esta resposta, uma obra especial, que nós chamamos de obra especial do Espírito Santo no coração do pecador. É o Espírito, irmãos, que entra, que invade esse coração, que traz vida, que traz novas perspectivas, que traz compreensão da Escritura, que leva-nos a algumas afirmações que anteriormente nós não tínhamos. Como é que eu nunca entendi isso? Como é que eu nunca aprendi isso? Como é que eu nunca discerni isso? Como é que eu nunca consegui enxergar isso? Você, a moto próprio, por sua vontade, morto espiritualmente, você jamais estaria tendo a condição de compreender a Escritura. Nós só a compreendemos porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe vida, aleluia. Isso dá, e nós chamamos isso, esta obra, nós a chamamos de vocação eficaz ou vocação interna, meus irmãos. Mas há um segundo slide, que eu queria, mais um slide, queria, por favor, Abel, citar aí esta teologia sistemática do Berkhoff. Berkhoff, em sua teologia, nós temos já a capa nova desse livro, mas eu fiz questão de botar a imagem da que eu comprei lá em 99, irmãos. Na época nós só tínhamos Berkhoff no seminário, mas Berkhoff foi muito feliz quando ele falou o seguinte, note bem comigo: a mesma palavra que se ouve, e eu achei muito interessante a afirmação de Luiz Berkhoff, porque ele diz em sua teologia sistemática que a mesma palavra que se ouve na vocação externa se torna eficaz no coração do pecador na vocação interna, através da ação do Espírito Santo de Deus. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. É como se o pregador acabou de ministrar dizendo: Ele nos deu vida e vida em abundância. Quem não recebe a vocação interna e somente a vocação externa, até acha interessante essa palavra, até acha convidativa, mas não há um experimento dessa ação no coração, porque ela só acontece quando o Espírito Santo de Deus resolve trazer vida, meus irmãos. Não depende de quem quer ou de quem possa correr, é Deus de usar de misericórdia. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. É a mesma palavra, eu vou repetir: a palavra que salva é a palavra que condena, irmãos. Vocês entendem isso? A mesma palavra que salva é a palavra também que condena ao fogo eterno. Mas como assim? Que Deus injusto é esse? Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Acaso Deus é injusto? Acaso há injustiça da parte de Deus? Mas, irmãos, pensando nisso, eu queria destacar para a gente algumas marcas distintivas da vocação eficaz. Como é que nós sabemos, irmãos, que esta vocação ela fora
eficaz no coração do ser humano. Eu queria destacar 3 marcas rapidamente, que nós chamamos de marcas, pode passar, Abel, por favor, de marcas distintivas da vocação eficaz. A primeira delas, note bem, é um chamado pela palavra de Deus, salvadoramente aplicada pela operação do Espírito Santo de Deus. É uma chamada pela palavra de Deus. Não se dá através de outros meios. Não, irmãos, é palavra. É a palavra que salva. Como crerão, não há quem pregue a palavra. É a palavra que salva. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1. Eu lhe convido aí comigo. 1 Coríntios capítulo 1. Esse chamado, irmãos, se dá. Olha a expressão usada aí. Salvadoramente. Pela aplicação da palavra através do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra: mas nós, verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Eu acho muito interessante que Paulo usa aqui. Essa palavra, ela é escândalo para os judeus, e esta palavra é loucura para os gentios. 1 Coríntios 1, 23. Essa palavra que salva, ela é o que, irmãos? Ela condena. Porque essa palavra gera para os judeus escândalo, por N razões. Nós poderíamos passar o resto da noite falando por que essa palavra era escandalosa para os judeus. Primeiro, porque o judeu criou uma expectativa de um Messias que chegaria na perspectiva de um rei. Não um Messias que estaria andando com pessoas moribundas nos caminhos, em lugares ermos, em contextos que ninguém queria caminhar. Eles não criaram expectativa a um Messias como esse. A expectativa que tinham era um Moisés melhorado, o grande legislador, alguém que estaria à frente levando o povo de Israel, e exclusivamente para alguns, esse Messias teria uma relação exclusiva com Israel, com o judeu. Esse Messias fez e trouxe novas perspectivas. Para os meus, eles não me receberam. Veja, ele já muda o paradigma, a perspectiva já é frustrada, é escândalo, mas é também loucura para os gentios. Como assim? Ser irmão de um judeu? O que é que diz Paulo? Não há mais senhor, não há mais escravo, não há mais homem, não há mais mulher, não há mais judeu, não há mais gentil, mas todos unidos em Cristo, aleluia. Amém, irmãos? Essa palavra condena, mas olha, o texto continua, verso 24. Mas, vamos ler juntos? Eu quero que você leia comigo o verso 24 de 1 Coríntios capítulo 1. Leiam comigo, todos juntos. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus. Essa é uma das escrituras mais importantes quanto ao conceito de vocação eficaz. Porque a mesma palavra estava sendo pregada, o evangelho estava sendo anunciado. O diferencial é a palavra chamado. Somente quem foi chamado. E aí, veja, Paulo faz questão de afirmar entre judeus e entre gentios. Mas tem que ser chamado. Porque quem foi chamado, esse recebeu de Deus o poder, a graça, a sabedoria, que não é promovida pelo judeu ou pelo gentil, não é promovida pelo homem. Esta sabedoria para o entendimento desse chamado vem do Espírito Santo de Deus, aleluia. Note bem, querido, salvação vem pela palavra de Deus. Palavra. Por isso que no tempo da pandemia, quando essas igrejas neopentecostais, que não tinha mais espaço para estar promovendo curas e milagres, elas perderam muitos fiéis. Sabe por quê? Porque faltou palavra. Como é que eu vou promover cura? Como é que eu vou promover um evento em que as pessoas irão ver em loco pessoas sendo curadas, libertas? Faltou palavra. Lhes digo isso porque nós recebemos pessoas nesta igreja e me disseram assim: pastor, nós viemos para cá porque nesse período de pandemia nós não tínhamos palavra. É a palavra que salva, é a palavra que sustenta, é a palavra que corrige, é a palavra que exorta, é a palavra e somente a Escritura que pode trazer ao coração do homem benefícios espirituais, aleluia. Esta vocação se dá pela palavra. E segundo,
É uma vocação poderosa, isto é, uma vocação que é eficaz para a salvação. Vejam comigo, irmãos, Atos capítulo 13, veja que texto importantíssimo quanto à compreensão que é uma vocação poderosa, que é uma vocação eficaz, é uma vocação que traz salvação. Atos capítulo 13, versículo 48. Observem, notem bem. Eu quero que você leia comigo, porque esse é um texto que você pega assim, um arminiano, diz assim, vem cá, olha o que diz esse texto. Vamos ler comigo, todos juntos. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida. Quem creu aqui, irmãos? Quem foi o quê? Destinado. Quem não foi destinado para a vida eterna, não crê. Você pode fazer malabarismo, você pode promover eventos Spielbergianos, mas não salva não. Você pode fazer o que quiser, você pode fazer eventos, você pode promover coisa, você pode botar parede preta, você pode botar gelo seco, você pode botar o melhor grupo de louvor, não salva. Você pode apelar, você pode botar uma música de clima, você pode botar a luz baixinha, você pode fazer o que quiser, não salva. Só crê quem o Senhor Deus destinou. Você crê nisso? Eu creio, amém. Não é porque eu estou dizendo, irmão, a palavra. Olha, faça um paralelo. Por exemplo, eu estava estudando esse texto, aí eu fui levado ao texto de Provérbios, capítulo 16. Rapidinho, irmão. Vai lá, Provérbios 16. Provérbios 16. Versículo 4. Provérbios 16, versículo 4. Observe esse texto. O Senhor, soberanamente, Ele fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso, para o dia da calamidade. Algumas traduções usam para o dia do sofrimento. Deus é soberano, irmãos. É claro, irmãos, que nessa linha de tempo, nessa cronologia, nós não podemos dizer quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Tem gente aí salvando os outros. Não pode, irmãos. É palavra. Só crê quem Deus destinou para crer. Mas há uma terceira verdade aí sobre vocação. Olha para a terceira verdade aqui do slide. É que é uma vocação sem arrependimento, que não está sujeita a mudanças. E repito o que eu falei no início, é uma vocação que jamais será revogada. A pessoa que é chamada, irmãos, sem dúvida alguma ela será salva. Amém, meu irmão? Porque essa teologia que diz que o crente perde a salvação é uma teologia insegura, uma Bíblia que traz insegurança ao coração do homem. Hoje eu estou salvo, pequei, amanhã eu estou perdido. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido. Quem que vive assim, irmãos? Nós, por natureza, somos inseguros em uma série de coisas. Já pensou servir a um evangelho, a um Cristo que não lhe traz segurança? O texto que nós lemos, Romanos 8, versículo 30, volta lá comigo, por gentileza, Romanos 8, versículo 30, diz assim, só repetindo, a quem Deus predestinou. O que a palavra predestinação, irmãos, literalmente falando, predestinação diz respeito a um destino determinado, a quem o Senhor destinou, eternamente falando. A estes, no tempo, Ele chamou, Ele justificou, Ele santificou e Ele vai glorificar. Não tem como extraviar, não tem como perder, não tem como ficar em dúvidas. Será que eu vou ser salvo? Será? Não tem, queridos. Quem nos garante isso é a palavra que eficazmente haverá de produzir frutos que nos guie e que nos mostre esta certeza constantemente, em nome de Jesus. Ser crente é estar seguro no Senhor. Uma das crises para o católico é quando o crente diz, eu estou salvo. Como assim você está salvo? É a palavra que diz, meu irmão. A palavra. Ela que me garante isso. O texto que lemos nos fala sobre isso, que haveremos de ser glorificado.
chegaremos na etapa final. Se você for, por exemplo, irmão, veja, quando eu penso em dons e vocação, porque estamos tratando sobre vocação eficaz, Paulo vai dizer em Romanos 11, versículo 29, que está aí registrado, que os dons e a vocação de Deus são o que, irmãos? Irrevogáveis. Deus não é homem para mentir, irmãos. Nós mudamos. Nós falamos uma coisa hoje, amanhã nós já mudamos. E que bom. Se for para melhor, glória a Deus. Nós temos essas variações. Deus não. O que Deus faz é irrevogável. Nem a dureza e a desobediência do meu coração haverá de revogar aquilo que Deus determinou, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu tenho que dizer todos os dias, amém, glória a Deus. Glória a Deus por isso. A minha desobediência não muda o projeto de Deus. O meu pecado não muda. Eu tenho tantos exemplos na Bíblia. Davi, por exemplo, homem segundo o coração de Deus. Foi o que Davi fez. Pecou, irmãos. E pecou feio. Foi maldoso. E ele foi considerado homem segundo o coração de Deus. Não depende de quem quer. Mas vejam bem. Solte aí, por favor, Abel, o próximo slide. John Piper, ele fala assim sobre essa doutrina da graça ou da vocação eficaz. Ele diz assim: a doutrina da graça irresistível ou da vocação eficaz não significa, note bem o que John Piper fala, não significa que toda influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar, passar por cima, vencer toda resistência e tornar sua influência irresistível. Deixa eu explicar essa frase dele, porque essa é uma explicação para aqueles que entraram no culto, ouviram a palavra e saíram perdidos. O coração do homem resiste, porque está inclinado ao pecado e ao mal, está morto. Um morto não quer e não tem relação com a vida. Ele pode entrar no culto. Você já trouxe um parente para a igreja, você diz assim: rapaz, eu creio que hoje você até se aquebranta com a palavra, fala assim: meu Deus, é hoje, com essa palavra. E a pessoa entra e sai, e você pergunta: como foi o culto? Ele fala: foi legal, foi bom, bonzinho, gostei. Estava bem geladinha a igreja, tá joia, climazinho bom, deu até para cochilar. Aí você fica: meu Deus do céu, não acredito. Traz ele todo domingo, palavra abençoada, louvor, você já começa a chorar desde o início. Meu irmão, presença maravilhosa. E a pessoa entra e a pessoa sai. Você diz: que coração duro é esse? Quem nunca falou isso? Isso é um perdido. Nós também estávamos assim. O que sobrepujou o nosso coração pecaminoso, inclinado ao mal, foi a ação do Espírito de Deus, que tornou a palavra e a graça irresistível. Quando ele entrou no meu coração, sabe o que eu queria? Eu queria Deus, eu quero palavra. Meu Deus, eu entendi, eu quero palavra. Sabe quem fez isso? Tirou as vendas dos olhos, o Espírito Santo de Deus. Quando ele tira, irmãos, é um caminho sem volta. Você viu a vida, você estava morto espiritualmente, você viu vida. Quem viu a vida quer viver a vida. Glória a Deus por isso. Amém, meu irmão? Então, não depende de quem quer. Não é esse homem. Entendeu a frase de John Piper? É o Espírito que vai sobrepujar. É o Espírito que vai passar por cima, que vai vencer toda resistência e tornar sua influência irresistível. Entendam isso, irmãos. Estou caminhando para o final dessa palavra. É uma obra de Deus. Exclusivamente Deus. Em outras palavras, alguns pensadores ou alguns teólogos, alguns escritores vão dizer: é a graça de Deus que vai sobrepujar a rebelião do coração do homem. O coração do homem está em rebelião contra Deus. Por isso que essa ideia, Maceió para Cristo, nunca vai acontecer isso, irmãos. Como assim, pastor? Que coração? Há uma rebelião. Mas eu sei que desses muitos que estão aqui, nós temos aqueles que estão sendo alcançados pela graça do Senhor. Alguns estão aqui hoje à noite. Glória a Deus por isso. Há uma rebelião no coração do homem. O homem não quer Deus. Isso aponta, veja, eu falei que vocação eficaz revela-nos o quarto ponto do calvinismo.
Quando eu penso em rebelião do coração do homem, eu penso no primeiro ponto do calvinismo, que fala sobre depravação total do homem. O homem está depravado, o homem está distante de Deus. Somente a graça que é irresistível, somente a vocação que é interna, pode trazer ao coração do homem vida. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Vamos a alguns textos bíblicos. Pode passar, Abel, por favor. Esse texto bíblico diz assim, todos, Daniel 4:35. Vamos ler juntos? Toda igreja. Todos os moradores da terra e os moradores da terra, não há que lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Eu vou repetir, não há quem possa lhe deter. Agindo Deus, quem impedirá? Nós lemos aqui na leitura alternada, quando Deus age, não há quem possa impedir, nem o coração mais duro do mundo. Quando você vê uma pessoa que era perdida, hoje é crente, só Deus nessa causa. Mas é Ele, irmãos. Se não for Ele, não há quem possa fazer. É Deus agindo, é Deus movendo. E Daniel fala assim, não há quem possa resistir. Se Deus vai agir, não há quem possa. Não há quem possa deter o agir de Deus. Olha o verso 115, verso 3, Salmo 115, verso 3. Toda igreja, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus faz tudo para a glória do seu próprio nome. Deus faz como lhe apraz, como Ele quer. Aí John Piper, mais uma frase de John Piper, por favor, Abel. John Piper fala assim, vê só. Quando Deus empreende cumprir o seu propósito soberano, ninguém pode resisti-lo com sucesso. Ninguém. Quando Deus quer, meu irmão, ninguém. Louvado seja Deus. Não tema aos que podem matar o corpo. Não temam. Quando eu vejo o crente preocupado com sistemas, com coisas, não tema. Se Deus quiser agir, meu irmão, não há quem possa resistir. Aleluia. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Minha esperança é Cristo. Aleluia. Minha certeza é Cristo. Minha alegria é Cristo. O Evangelho é Cristo. É a boa notícia sobre Cristo. E John Piper foi muito feliz quando ele fala assim, não há quem possa ter sucesso na resistência a Deus. Se ele quer empreender, cumprir o seu propósito soberano, vai acontecer, irmãos. Ele exalta, ele abate, ele levanta, ele fala. Ele usou uma jumenta, irmãos, para falar. Ele levanta, ele faz como lhe apraz. Ele age livremente. Ele não pede conselhos. Paulo diz, quem foi o tutor de Deus? Ninguém aqui pode dizer a Deus, Deus faz assim. Ninguém pode se preocupar a tal ponto de afirmar, Deus, era melhor que acontecesse assim. Não se preocupe, Deus tem as rédeas da história em suas mãos, aleluia. Porque Ele é Senhor de todas as coisas, em nome de Jesus. Deixa eu citar mais uma frase aqui da teologia sistemática de Berkhof. Por favor, Abel, esse último slide, veja o que Berkhof fala. A vocação interna, ela age através de um argumento moral, associada à poderosa operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo age através da pregação da palavra de Deus, dando eficiência às palavras da pregação, para que o homem ouça a voz de Deus. Operando na vida consciente do homem, a vocação interna se dirige ao entendimento, influenciando efetivamente a vontade do homem. É como, entenda, querido, olha como Berkhof foi feliz também com essa afirmação. Deus age através da palavra, vai o intelecto do homem, o entendimento do homem, e o Espírito Santo, e Deus traz este homem que outrora estava morto, vida, entendimento, compreensão. Ele consegue entender o que Deus quer dizer, porque agora o Espírito Santo de Deus está agindo internamente e influenciando efetivamente agora a vontade do homem. Aí você fala, mas ele quis aceitar. Ele aceitou, porque o Espírito influenciou
o cognitivo, a mente, o coração, a alma desse homem, e como resposta ele diz: eu quero Deus, aleluia. A ação primária é de Deus. Eu quero caminhar para o final dizendo a você, querido, que é o Espírito que cria no coração do homem uma nova criatura, uma nova natureza, aleluia por isso. É Ele que faz isso conosco. Qual é o nosso papel, pastor, quanto a isso? Dito isso, qual é o nosso papel? Pregar. Pregar. A tempo e a fora de tempo. Quando Ele vai agir, não depende de mim nem de você. Eu já disse aqui na igreja uma vez, há muito tempo atrás, eu estava escalado para pregar, e essa pessoa me procurou no gabinete e falou assim: pastor, olha, eu trouxe um visitante aí. Eu disse: que bom, meu irmão, graças a Deus. Olha, vê aí essa palavra, viu? Só que me dá um toque para eu pregar para o visitante, assim, ela quis preparar o meio de campo para a pregação. E nesse dia, meu irmão, a vara comeu. Foi exortação de Deus. Lapada. Porque estava na sequência da palavra naquele dia. E a irmã: pastor, olha, estou com visita. Ele não é crente não, veja aí a palavra aí, meu irmão. Eu digo: meu Deus, entendeu nada. Entendeu nada. Irmãos, quem salva não é o poder de persuasão do pregador, não é a capacidade que o pregador tem de sensibilizar o coração do homem. Pode ser que esse pregador, ao final dessa mensagem, crie no coração dessa pessoa, o intelecto dela, o sentimento de salvação. Mas sentimento de salvação não salva. Só salva quando o agir do Espírito Santo opera. Ele opera independentemente das nossas vidas. Ele faz como lhe apraz, aleluia. Eu termino dizendo: o vento de Deus sopra onde Ele quer. Quando Ele quer salvar, irmãos, Ele salva. Eu vou terminar citando o meu exemplo. Vocês sabem que eu sou filho de pastor, nasci na igreja, mas aos 12, 13 anos de idade eu estava no culto de doutrina, ouvindo a palavra. Ali foi a minha conversão. O Espírito entrou no meu coração. Eu estava dominicalmente na igreja, irmãos, ouvindo palavra. Filho de pastor não tem opção não, tem que ir para a igreja. Ouvindo palavra de manhã, de tarde, de noite, coração, doutrina, de manhã, de noite, palavra. Mas na minha adolescência, aos 12, 13 anos, não vou ser preciso agora, sentado nos últimos bancos daquela igreja lá em Paulo Afonso, na Bahia, naquele dia foi diferente. Eu estava a palavra todo domingo, todo culto. Naquele dia foi diferente. Sentei como qualquer outro dia ordinário na vida de um crente e de um filho de pastor, sentei. Mas naquele dia a palavra entrou como uma flecha no meu coração. E naquele dia, na minha mente, houve entendimento daquela palavra. Não apenas um entendimento cognitivo, mas agora um entendimento espiritual. Tudo fazia sentido para mim a partir daquele dia. É como se eu estivesse vendo o que eu não consegui ver até aquela minha idade. Eu entendia cognitivamente, mas não aplicava o meu coração espiritualmente. Mas naquele dia o Espírito Santo de Deus me chamou. E eu nasci de novo naquele dia. Glória a Deus por isso. Eu tive a minha experiência com Deus. Eu não saí de casa, irmãos, dizendo: hoje nesse culto de doutrina eu vou aceitar Cristo. Porque não é assim, irmãos. Mas Deus já tinha escolhido. Deus já havia determinado. Porque na vocação e no tempo de Deus, tudo acontece segundo a sua preciosa vontade. Seja Deus glorificado para sempre, amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus aplique essa palavra ao coração da gente, que saiamos daqui hoje à noite dizendo: Deus, muito obrigado, porque eu entendo que a vocação vem do Senhor, e esta vocação, esse chamado interno é eficaz, haverá de acontecer no tempo de Deus e segundo a vontade do Senhor, amém, Senhor.